Irmãos, agora vamos se aquedar diante da palavra. Sentar-se e ouvir o falar de Deus. Senhor Jesus. Vamos abrir na Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, vamos ler o versículo 5 e 6. Entre um versículo e outro tem um subtítulo aí que não faz parte diretamente da Bíblia. É uma explicação, uma divisão, não vamos considerar. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6 como sendo uma só porção. E é uma só porção. Amém? Vamos orar, vamos ler em pé, né? E logo depois de ler nós vamos orar e aí podemos se assentar. Amém? Comigo em uma só voz. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Amém. Senhor Jesus, queremos ouvir tua palavra. Queremos que haja pregadores. Queremos ouvir a tua voz, diretamente da Bíblia, da meditação, do falar dos profetas, porque precisamos crer, precisamos avançar. Senhor Jesus, nós queremos do teu Espírito, nós queremos a operação dos milagres. Por isso nos faz crer, nos faz obedecer. Senhor Jesus, traz o teu falar que traz as bênçãos dos céus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Gálatas e está ficando muito claro para nós a correlação entre a lei e a fé. Paulo, ele até se admirou e até foi um pouco também muito forte com os Gálatas, ao ponto de chamá-los de insensatos, né? É como tivesse chamado de idiotas. Uma palavra muito forte, né? Uma palavra muito dura para a comunidade, para a igreja aos Gálatas, na região da Galácia. Por quê? Porque Paulo passou lá, pregando a palavra, pregando o evangelho, pregando a fé. Eles começaram bem, viram a transformação, viram o mover do Espírito entre eles, mas aí chegou os judaizantes, dizendo que eles precisavam crer e cumprir requisitos da lei. Muitas vezes as pessoas dizem que nós estamos seguindo a lei de crente. Nós seguimos a lei do Espírito. Essa nós seguimos. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Senhor Jesus. Então, por que Paulo ele foi tão enfático, tão duro? Ficou um pouco que revoltado com aquela situação. É porque, irmãos, os Gálatas ouviram a voz do Senhor. O Senhor começou a trabalhar na vida deles. O Senhor o libertou de várias situações e estava dando alegria, satisfação a eles. Assim é todos aqueles que andam pela fé. Apesar das lutas, né? Ele até fala, né, que será que se em vão que tantas coisas sofrestes? Quando nós cremos que começamos a obedecer à fé, nós também sofremos, porque tem coisas agarradas, apegadas, fixadas dentro de nós, que precisam ser removidas. Mas quem vai remover isso não é a lei, quem vai remover é a fé. Quando a palavra é falada, quando nós ouvimos pelo ouvir da fé, e essa fé faz com que nós vamos ao coração de Deus e começamos a praticar. E aqui ele dá um exemplo da bênção de Abraão. A palavra da semana é a bênção de Abraão. E o que foi que Abraão fez para ganhar essa bênção? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Né? Isso foi imputado, foi atribuído a ele para a justiça. O que ele fez foi crer. Agora, o crer dele foi um crer forte, foi um crer que moveu. O que é que Abraão fez pela fé? Saiu da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e foi para uma terra onde ele nem sabia onde é que era. Irmãos, isso é muito mais forte do que lei. É muito mais forte do que seguir um regimento de leis onde você tenta cumprir. É a fé que move. É a fé que movimenta. Quem tem tamanha fé? Senhor, me ajuda. Senhor, nos ajuda.
sai da tua terra. Pense, irmãos, pense nisso. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu sem saber para onde ia. Irmãos, esse exemplo de Abraão aqui, ele é muito real, e ele é muito prático para o que nós estamos vivendo hoje. Por quê, irmãos? Eu estava meditando aqui, até confirmei aqui uma data com o irmão Israel. Em 2020, pandemia, os adolescentes dispersos. Os pais iam para as reuniões, naturalmente os adolescentes têm que acompanhar, mas ficava cada um no seu celular, cada um no seu canto, não se conversava, não tinha mover. E em plena pandemia, a situação não era bonita, não era animadora, não era fácil. E um profeta de Deus, o Senhor concedeu para a igreja como presente, como dom, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, pessoas que trazem a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então nós temos pessoas que trazem a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, nós temos a nossa oração, nós temos a nossa meditação, mas o Senhor precisa de seus guias aqui na terra. Isso está muito claro lá no livro de Efésios. E um homem de Deus, um profeta de Deus, com muita fé, numa situação daquela, traz uma palavra que o Senhor levantaria, como gotas de orvalho, um exército de jovens santos. Irmão, só em trazer essa palavra, numa situação daquela, precisava de muita fé. E aí o Senhor saiu movendo ferramentas, situações, né, trazendo coisas em que foi surgindo essas gotas de orvalhos. Aí o Senhor introduziu grito de guerra, imersão na palavra. Né? O Espírito foi tomando de conta pela palavra nos adolescentes. Adolescentes, muitos que hoje já são jovens, são capitães de tropas, conhecem muito bem a palavra, porque na imersão tem palavra, tem Bíblia, tem revelação. No grito de guerra tem palavra, tem grito, tem revelação. E o Senhor enlaçou os adolescentes por essas cordas humanas, cheio de palavra de Deus, e está produzindo uma obra maravilhosa. Amém. Irmãos, isso é maravilha de Deus em nossas vidas, que a gente deve ser grato a Deus e meditar sobre o que Deus está fazendo na igreja. Amém. Ser grato por estar nesse mover. Amém. Por termos resistido a certas situações, a certas pressões. Né? Os Gálatas, de certa maneira, eles caíram na conversa dos judaizantes. Mas os que permaneceram aqui não caíram, preferiram ficar com os que é da fé. Amém. Abraão, como pai da fé, lá atrás começou por nós. Amém. E cada um de nós estamos contribuindo também com a nossa fé. Amém. Para o reino de Deus, para que a palavra de Deus se cumpra em nosso meio. Amém. Irmãos, o versículo 5 aqui, ele diz, pois aquele que vos concede. Esse verbo aqui, conceder, em outras versões, é aquele que dá. É um ato contínuo. Não é que nem ele fala lá no versículo 2, que diz, recebestes. Relacionada ao passado, porque nós já recebemos do Espírito, nós já ouvimos da atuação do Espírito dentro de nós, nós já sentimos libertados do pecado, já sentimos a alegria da salvação, nós já andamos com o Senhor e sentimos o prazer numa oração, um prazer numa reunião dessa, mas nós precisamos de mais conceder do Espírito, precisamos de mais palavras, pois aquele que dá o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, ou pelo ouvir da fé. E aqui nós não estamos só ouvindo, nós estamos vendo. Nós estamos vendo o que é que o Senhor está operando. Foi entregue a nós, quem não recebeu aí, não sei se vai ter para todos, né? A bênção de Deus superabundou, né? Transbordou, né? Lá fora, lá, estou vendo lá a pista lá cheia de gente, a bênção de Deus transbordou. É festa. Foi entregue a nós um marcador de texto e tem uma fotozinha embaixo. Nessa foto aqui nós vemos um casal, né, Damião e Lucicleide, arrodeado de adolescentes e eu digo até crianças. Essa é a igreja em Pilar, irmãos. Uma igreja de adolescente. Uma igreja genuinamente de adolescentes. Isso é poder de Deus, isso é milagre de Deus. O Deus que opera milagres entre
nós. Lá em 2020, o irmão trouxe essa palavra. Né? E o Senhor saiu levantando ferramentas. É claro, houve oposições. Aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Né? Houve cartas, houve revoluções e aquela coisa toda, mas o Senhor está com aqueles que marcham na fé. O Senhor terá a vitória. A vitória é do povo de Deus. É daqueles que escutam a Deus e andam segundo o coração de Deus. Foi fácil para Abraão, irmãos? Não foi fácil. Se estiver sendo fácil para você, eu não sei. Não é fácil. Desconfie. Desconfie, né? Mas o Senhor está alimentando agora, irmãos, dando alicerce a esses jovens, a esses adolescentes, traduzindo palavra na vida deles. Eles estão se libertando, porque quando diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei, o Senhor está deixando bem claro, que é para deixar para trás todo o conhecimento, todo o apego, tudo que ele podia ter segurança. Tudo que nós aprendemos, o Senhor tem que estar renovando, tem que estar mudando dentro de nós. E esses adolescentes, eles devem ser muito gratos a Deus, que o Senhor está pegando na mais tenra idade, está já colocando neles todo o sentimento, todo o ornamento dos céus. E vão estar mais livres das consequências desse mundo. E nós, que já éramos acostumados, já estávamos satisfeitos e confortáveis, né? Temos que estar agora pulando, né? Dentro do nosso limite, né? O cabelo branco já pesa um pouco. Mas dentro do nosso limite, a gente tem que estar, irmãos, se esforçando, sendo um intendente dessa turma, sendo um intendente dessa tropa. Há algum tempo atrás, né, uma irmã de Pilar, já sofrida com algumas situações da vida, mas não perdeu a fé. E um irmão lá de Abreu Lima, também, né, muito machucado pela vida, mas que também não perdeu a fé. Aí o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela. Senhor Jesus. Né? E, irmãos, deu conforto. De certa maneira deu conforto pela fé, não deu, irmão? Né, Lucicleide? Deu conforto, né? Deu uma estabilidade. Trouxe, né, os milagres de Deus, a forma como Deus opera dentro de nós. Né? Mas era só isso? Não, o Senhor quer conceder mais. O Senhor quer avançar mais. Né? Então, movidos por um sentimento, ficaram pedindo ao Senhor que não queriam somente agora viver naquela situaçãozinha confortável, né? Uma reunião lá em Itabaiana, uma reunião lá no CEAP, né? Os irmãos de Itabaiana também vinham. Quando eu tinha a oportunidade de uma conferência, e o Senhor começou levantando um sentimento para uma professora Lucicleide, ela ia ter uma oportunidade de levar uma palavra para um evento de professores, e ela pediu à igreja, nervosa, pediu à igreja para a igreja orar, a igreja orou. E ela, sabidamente pelo Senhor, trouxe uma palavra, louvou o nome de Deus naquela reunião lá de professores. E depois o Senhor trouxe um sentimento. Fale para a sua turma. Faça uma casa de oração na sala de aula. Foi fácil? Não é fácil. Houve alguma oposição dentro da escola? Claro, tem que haver, irmãos. O mundo não vai facilitar. O mundo é contra Deus. Nós temos que ser muito claros disso. Mas pela fé. Não foi pela lei. Porque a lei não manda a gente fazer grito de guerra. A lei não manda. A lei não manda nem a gente ler a Bíblia. Né? Só que, irmãos, sem fé, aliás, sem palavra não há fé. E o Senhor levantou na igreja homens para trazer palavra, para trazer a fé, e essa fé trazer a vontade de Deus, e aí nós vamos se movimentar por essa vontade de Deus. O que nós estamos vendo aqui é milagre de Deus, milagres e mais milagres de Deus. O Senhor tem operado ricamente, e vai continuar operando pelo que Ele fala para a igreja, pelo sentimento que Ele traz para a igreja. Uma vez chegaram a Jesus Cristo, e fizeram uma pergunta a Ele, daquelas perguntas que a gente quer uma resposta bem elaborada. Senhor, que faremos para realizar as obras de Deus? Quem aqui sabe da resposta? As obras de Deus é essa, que criais naquele que por Ele foi enviado. Porque, irmãos, a fé, quando ela nos atinge, quando ela nos pega, quando nós temos o ouvido da fé, nós não ficamos parados.
Foi falado aqui, e eu creio, porque o Senhor já está levantando, o Senhor já levantou um exército de jovens santos. Nos últimos tempos, o Senhor levantará um exército de jovens santos, e levantará um exército de maneira voluntária. Voluntariamente. Ninguém está forçando esses adolescentes aqui nessa casa desse casal, virou de fato uma casa de adolescente. Eles vêm aqui, dormem, alguns deles dormem aqui, né? A semana passada eu vi Damião lá em Itabaiana, tinha ido com um adolescente lá comprar uma coisa para ela. Na mesma semana foi com outro. Por quê? Porque aqui virou casa de adolescente, virou realmente um tempo integral. É essa fé que traz os milagres de Deus. Não é somente dizer que crê, mas a fé que fez Abraão sair de Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria, que lá dificilmente ele ia conseguir ser um homem de fé, porque ia estar sempre perturbado pelas tradições, ia estar sempre, arrodeado por situações negativas. O Senhor disse: se livra de tudo isso, se livra de toda a velharia, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele saiu, só que ele saía invocando o nome do Senhor. Ele parava no canto, não tinha, entre Betel e Ai. O que é que eu faço aqui agora? Betel e Ai, é 2 cidades. O que é que eu faço? Para onde é que eu vou? Vou para Betel ou vou para Ai? E lá invocava o nome do Senhor. E o Senhor dava direção. É claro, irmão, no caminho houve alguns vacilos, né? Desceu para o Egito, depois desceu lá para Ameleque. Só que o Senhor saiu trabalhando na fé dele. E os vacilos que ele deu não fez ele parar, porque ele cria num Deus que é perdoador. Ele cria num Deus que é poderoso para nos direcionar no caminho certo. Aqueles que estiverem desanimados por causa de alguma situação que aconteceu, porque já tentaram algumas vezes, irmãos, não desista. Pela fé, os milagres de Deus vão acontecer na sua vida, em você e através de você. Vamos ler novamente o versículo 5. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar em pé e vamos imergir nesse versículo com os irmãos que estão ao nosso lado. O verbo concede, você pode dizer aquele que dá, aquele que está dando, né? Aquele que... Ó Senhor Jesus, aquele que lhe concede o Espírito. Sim. Amém. Aquele que nos concede o Espírito. Amém. E sim, opera milagres. Opera milagres. Entre nós. Será Ele. Amém. O faz para você. Minha vista aquele que lhes concede o Espírito. Sim. E que opera milagre entre vós. Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Pelo ouvir da fé. Pelo ouvir da fé. Amém. Pelo ouvir da fé. Amém. É o que o Senhor opera os milagres. Amém. A gente ouve, recebemos a fé cresce e opera. Amém. Amém, né? É só crer que opera a palavra. Só crer. Se a gente crer, acontece. Se torna realidade. É a palavra. Se torna realidade. Porque para mim 70 palavras já foi passado. Eu posso até falar mais, mas até mesmo por causa do calor também. Cansaço. Assim como Abraão, ele creu. Amém. Senhor Jesus. Se torna realidade. Estou na realidade. Amém. É só crer. Só crer. Amém. Se torna realidade. Amém. Milagres entre nós. Vamos lá, crescer. Amém. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia pelo ouvir da fé. Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor, o encargo da palavra foi passado para nós. E graças ao Senhor, a gente tem visto com os nossos próprios olhos os milagres que o Senhor tem feito. Tudo isso por obediência e simplicidade em acolher a palavra profética. Senhor Jesus, irmãos, Deus ele tem uma vontade. E a vontade de Deus está aqui em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: Ele nos revelou
o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, ou o seu beneplácito, né? Ou bom prazer, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, irmãos, Deus tem uma vontade. E o maior milagre que nós podemos contemplar com os nossos próprios olhos, como o irmão Lenivaldo compartilhou aqui, é que em Pilar, no dia 29 de junho de 2025, Deus está estabelecendo nessa cidade o testemunho da unidade do corpo de Cristo. Sabe o que isso significa? Que a partir desse testemunho, Deus vai começar a encabeçar todas as coisas. E é interessante que ele começou na vida de quem? De um casal, né? A gente viu aqui a história de Lucy Cleide e de Damião. A gente pôde acompanhar um pouquinho. Damião, eu conheço ele antes de vir morar na Paraíba. Quando eu morava em Recife, Damião era um dos meus companheiros de comportagem. A gente ia para Abreu Lima, né, Damião? Fazer comportagem. Às vezes ele ia para Recife, se encontrar comigo. E aí depois, com o passar do tempo, o vento soprou para Sapé. E eu vim morar em Sapé, para servir no SEAP com o Chico Zé. E aí, passou o tempo, a gente até, o contato que a gente tinha ainda diminuiu, mas aí surgiu essa questão dos irmãos aqui, né? Em Pilar, Lucy Cleide, tudo. E resultado, quando eu estou olhando lá o Facebook, aí daqui a pouco eu vejo Damião, compromisso sério com Lucy Cleide. Aí quando eu vi aquilo, eu levei um susto e falei, eu acho que eu comentei até com a Poliana, olha aqui, quem é que está com compromisso sério? Damião e Lucy Cleide. Aí eu fiquei curioso, como assim? Aí perguntei para o Damião, como foi que você conheceu Lucy Cleide? E aí ele me contou que ela postava trechos do alimento diário. Ele postava trechos do alimento diário, porção da palavra, e ela curtia. E depois ele começou a curtir as postagens dela. E quando menos esperou, um pernambucano casou com uma paraibana e veio morar em Pilar. Ó Senhor Jesus! E Damião, né, sempre teve um coração, né, de servir ao Senhor, de se dedicar à obra do Senhor. E os irmãos que conhecem Lucy Cleide também sabem do coração dela, de nunca ter desistido do Senhor, mesmo em meio às adversidades que ela passou. Quem conviveu sabe. Mas, irmãos, graças ao Senhor, nessa noite, o Senhor ele está colhendo o fruto do seu penoso trabalho. O penoso trabalho foi do Senhor. Eles apenas se dispuseram, né? E hoje, ainda para coroar, né, essa inauguração, o Senhor ainda inaugurou com um batismo. Então, não sei se todos os irmãos aqui sabem, mas antes dessa reunião, teve um batismo de uma adolescente. A Poliana, tem o nome da minha esposa. Então, assim, irmãos, tudo isso, quem disser para mim que não é obra do Espírito, eu pergunto, o que é a obra do Espírito? Irmãos, aleluia! O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Nós não sabemos de onde ele vem. Não sabemos para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, irmãos, graças a Deus que o vento soprou para Pilar. E hoje o Senhor está nos presenteando, né, com esse testemunho da igreja aqui. Então, assim, irmãos, o nosso desejo, o nosso coração aqui é realmente assim, enfatizar e fortalecer esse sentimento que o irmão Lenivaldo trouxe, né? Você vê que Deus, quando Ele fala a palavra, é isso que me encoraja na vida da igreja, né? Quando que você sabe que um profeta ele fala por Deus? Quando
Ele fala e o que ele fala acontece, se cumpre. Então, em 2020, eu me lembro também, como o irmão Lenivaldo mencionou, o caos que estavam os adolescentes e até mesmo os jovens. Aí eu olhava para os jovens da igreja e falava assim, como que Deus pode formar um exército de jovens santos com os jovens nessa condição, desinteressados, não tem interesse de buscar o Senhor, não tem interesse de pregar o Evangelho. E pode ter certeza, irmãos, nós movíamos céus e terras, fazíamos eventos, convivências, fazia gincana, fazia de tudo para tentar atrair os jovens. E os jovens dispersos. E aí quando vem a palavra profética falando de Salmo 110, eu acho que vale a pena a gente ler, né? 110. A partir do versículo 1, diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder. Aleluia, que o Senhor enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. Então nós sabemos que Sião é a parte forte de Jerusalém, né? Está sitiado num lugar alto, é um monte, tá certo? E Sião representa os vencedores. Por isso que o irmão Pedro hoje está trazendo a revelação para nós da importância dos 144 mil vencedores. Eles vêm da onde? Vêm de Sião. E aí ele fala da bênção de Sião e fala que Sião vai governar e vai dominar sobre os inimigos. E aí o versículo 3 diz assim: o seu povo se apresentará voluntariamente. Isso aqui é o ponto-chave que o irmão Lenivaldo até mencionou, e eu queria reforçar, né? Voluntariamente. Irmãos, algo extraordinário começou a acontecer. Os adolescentes começaram a ser despertados para comer da palavra. E a palavra foi sendo falada e eles foram sendo alimentados. Começou com um pequeno grupo de adolescentes, sabe aonde? Lá em Lorena, no interior de São Paulo. E depois a experiência deles começou a contagiar outras igrejas de outras cidades do estado de São Paulo. E foi se espalhando. E hoje nós temos casa de adolescentes em toda a terra. Amém. Nós temos mais de 500 casas de adolescentes em toda a terra. E Pilar, surpreendentemente, o que nós vemos? As gotas do orvalho foram surgindo aqui. E o testemunho da igreja floresceu por causa do quê? Dos adolescentes. Então quer dizer, quando Deus fala pelo profeta e a profecia se cumpre, significa que esse profeta ele fala por Deus. Agora, quando ele fala e não se cumpre, aí você tem que ter cuidado. Mas, irmãos, graças ao Senhor, tudo que temos visto e ouvido pela palavra profética, irmãos, tem se cumprido. O Evangelho tem alcançado toda a terra. O Evangelho não só está alcançando o Pilar hoje. O Evangelho hoje, por exemplo, ele está Brasil, América do Sul, América do Norte, África, todo o continente africano, também está alcançando toda a Europa, agora está alcançando a Ásia. Nós temos inclusive missionários da nossa base missionária de Sapé, que estão atuando na Europa e na Ásia. Nós temos uma irmã, sabe aonde? Na Coreia do Sul. Fazendo o que lá? O vento soprou. Ela ouviu a voz do vento. Está apontando para cá e seguiu para lá. O Espírito mandou. Sabe qual é o resultado? Os testemunhos das igrejas estão florescendo também na Ásia. Na Oceania também o evangelho do reino já chegou lá. Irmãos, o que falta para o Senhor voltar? Falta muito pouco. O irmão Pedro falou uma coisa lá em Ilhéus que me impressionou muito. Ele falou do propósito do tempo.
Deus criou o tempo para o cumprimento da vontade de Deus. E o tempo na minha e na sua vida começa quando? Quando começa? No dia que você nasce. Todo mundo aqui tem um registro e uma data de nascimento. Mas se o Senhor tardar em voltar, todos nós um dia teremos uma data de falecimento. Tá certo? E isso é impactante. Porque às vezes a gente ouve a palavra e tudo, mas é como se a gente não conseguisse ainda levar adiante esse propósito de Deus. Não gera o desespero. Mas quando a gente vê o tempo dessa perspectiva de Deus, que Deus nos colocou no tempo para a execução da sua vontade, irmão, gera um desespero no nosso coração. De nos levantar para quê? Para pregar o Evangelho. Por isso, irmãos, não vamos parar de pregar o Evangelho. Vamos apressar a volta do Senhor. E detalhe, daqui para 2030, faltam quanto tempo? 5 anos. De 2025 para 2030, faltam 5 anos. O Senhor Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Nós estamos em 2025 depois de Cristo. Existe uma margem de erro no calendário, não sabe se para mais ou se para menos. Mas o fato é que se o calendário tiver certo, daqui 5 anos, provavelmente, o Senhor volta. Tá certo? Vocês estão entendendo como é significativo o partir do pão aqui em Pilar hoje? Sabe o que significa a mesa estabelecida aqui? Um dia mais próximo da vinda do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ganhar esse sentimento de urgência e nos levantar para pregar o Evangelho. Então, não vou me delongar, né? Estou encerrando o meu sentimento por aqui, mas encorajando as igrejas. Aqui tem várias igrejas representadas, né? Nós temos aqui igreja em Itabaiana. Nós temos aqui, cadê os irmãos da igreja em Itabaiana? Amém? Os irmãos da igreja em Mari. Os irmãos da igreja em Sapé. Os irmãos da igreja em Campina Grande. Da igreja em Mogeiro. Da igreja em São José dos Ramos. Amém? Da igreja em João Pessoa. Quem mais? Da igreja em Guarabira. Tem mais igreja aqui? Igreja, agora é a igreja oficial, tá certo? Do dia, da noite. Igreja em Petrolina tá aqui, ó. A irmã de Petrolina tá aí, ó. Agora a igreja... Alguma igreja aí? Pode dizer. Amém? Agora, a igreja oficial que está estabelecendo testemunho. Na verdade, todos nós viemos dessas igrejas. Mas nesse momento agora, nós somos a igreja em Pilar. Então, eu vou conclamar agora para que a igreja em Pilar dê um amém bem forte para abalar o império das trevas. Né? Então, quem está representado aqui? A igreja em Pilar. Amém. A igreja em Pilar. Né? Então, que o Senhor continue abençoando essa igreja, esse começo. Né? Não é um novo começo, é um início. Né? Porque está começando agora. Tá certo? E a igreja precisa de muito apoio ainda das igrejas. Graças ao Senhor pela igreja em Itabaiana, que tem apoiado bastante os irmãos aqui, né? E nós também estamos abertos para apoiar sempre que preciso. Também toda a obra. Campina Grande também tem cooperado, graças ao Senhor. Tá certo? Eu acredito que até para esse Mari. Isso, é no final. Quando eu terminar, eu vou convidar os irmãos. Já estava nesse intento, tá?
Mas assim, só para concluir o encorajamento, tá certo? Então, as igrejas aqui, né, representadas, podem de alguma forma estar cooperando com os irmãos de Pilar nesse início, tá? Até que os irmãos consigam andar com as próprias pernas. Então, graças ao Senhor, houve um envolvimento, um engajamento das igrejas do Brejo para que esse evento acontecesse. Então, muitos irmãos participaram, se envolveram. Irmãos, isso denota e mostra a força que o corpo tem. Isso demonstra a força que a igreja tem. E essa força vem da onde? Essa força vem do Senhor, que é a palavra. A palavra é a nossa força motriz.